Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Vamos para mais um episódio? Hoje nós vamos falar de alguns assuntos que a gente já abordou por aqui. Por exemplo, a fraude do advogado. Nós já tratamos por aqui, inclusive trouxemos vítimas, advogados aí que foram vítimas de criminosos e tal. Agora nós vamos mais a fundo nisso, porque nós temos um promotor de justiça do Ministério Público Estadual que ele fez um estudo mais profundo, que é tipo um mapeamento. Inclusive ele deu até um nome chamado Anatomia da Fraude, que é para a gente identificar o modus operandi aí de como esses criminosos agem. E ele até já antecipou para mim: Grace, aqui são os principais golpes que nós identificamos que eles praticam, mas a criatividade deles, infelizmente, vai muito além disso e prejudica ainda muito mais pessoas. Só para você ter uma ideia, no Brasil, de acordo com o documento Anatomia da Fraude, mais de 40 milhões de pessoas já foram vítimas de golpes online. Nós estamos com o promotor de justiça, Fabrício Mereb, que vai nos passar detalhes, e ele estudou muito bem esse assunto. Tudo bem, promotor? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, Grace. E espero contribuir para esse tema tão caro. A cada 16 segundos, uma pessoa é vítima de um golpe digital no Brasil. Então, é muito relevante. Pois é, primeiro eu queria parabenizar o senhor por esse trabalho, porque eu dei uma olhada assim, como é bem grande, dei uma olhada assim mais superficial, mas ali é uma cartilha mesmo, né? Tipo assim, pra gente identificar e também atuar, né? Para cortar. Exatamente. Eu penso que a educação digital e principalmente a ciência de como esses golpes funcionam é o caminho para nós diminuirmos essa crescente onda de golpes digitais no Brasil. Quando o senhor fez o estudo do Anatomia da Fraude, quais foram os golpes assim que o senhor selecionou que não, esses aqui acontecem muito, muito, muito mesmo? O golpe do falso advogado é o golpe da moda, porque eles possuem acesso aos processos digitais, seja por meio de um servidor ou de um advogado, e a partir desses dados, eles copiam as fotos e mesmo as logos dos escritórios judiciais e entram em contato com as vítimas. E as vítimas, pensando que irão resolver o seu problema judicial, irão receber valores, pagam supostas taxas judiciárias. E nessas taxas judiciárias é onde eles aplicam o golpe e embolsam os valores das vítimas. Quais são os outros? Nós temos também outros golpes bastante relevantes, como a pescaria digital, que é o smishing e o phishing, que se dá por e-mail e o outro se dá por SMS, onde eles mandam links maliciosos, onde você acaba colocando espontaneamente os dados naquele link. E por meio desses dados eles conseguem abrir empresas, eles conseguem abrir contas, e essas contas são usadas como contas laranjas para receber de valores de outras vítimas. Então é um ciclo que se perpetua. Temos vários golpes também, como golpes de pirâmide, onde são dadas propostas tentadoras que parecem trazer lucros robustos, mas na verdade trata-se de um golpe. O golpe da falsa encomenda também é muito comum. Como que é esse da falsa encomenda? Chega um SMS informando que os correios... Tipo aquele códigozinho de rastreio, né? Isso, E muitas vezes eles têm acesso até aos dados da própria encomenda, então são aparentemente fidedignos. Olha, o senhor fez uma encomenda tal, o código de rastreio é tal, só que a sua encomenda está parada na alfândega, muitas vezes em compras internacionais, como Shein, AliExpress, e o senhor precisa pagar uma taxa para ter os seus bens que foram comprados, liberados. E nisso você deposita a taxa, mas na verdade não tem bem nenhum em alfândega, não tem nada disso acontecendo. E a vítima só percebe depois. Por que houve esse aumento das fraudes? Claro, Grace, agora o mundo é muito digital, mas eu lembro, doutor Fabrício, que até uns tempos atrás aí, que eu já estou meio velhinha já, eu tinha amigos que eles não tinham, por exemplo, eles optavam, olha, eu não tenho WhatsApp. Não quero WhatsApp, não tenho Instagram, não gosto desse negócio de digital. Hoje é quase impossível as pessoas não terem um acesso, por exemplo, até o sistema do governo do Brasil, né, os nossos dados estão lá. Como que a gente faz para se blindar?
Então, primeiro explicando como que esses golpes digitais aumentaram. As próprias organizações criminosas, elas entenderam que promover um roubo, como nós tivemos recentemente em Brasnorte, requer uma estrutura muito grande e o risco também é enorme. Então você tinha um risco grande de ser preso e também um investimento muito alto para preparar um roubo, risco de confronto policial e até morte. Então as organizações criminosas elas perceberam que os golpes digitais são altamente rentáveis, precisam de pouco investimento, eles precisam de um smartphone, eles compram na Dark Web os seus dados por R$2.000 e conseguem aplicar vários e vários golpes. Então as próprias organizações criminosas hoje elas migraram, então eles concentraram a força criminosa deles não em crimes violentos, mas em crimes digitais que são dificilmente descobertos, porque o volume é muito grande. Imagine, a cada 16 segundos uma vítima. Imagine um aparato estatal para investigar, punir e recuperar valores de todas essas vítimas. É como se tirar uma água do oceano com um balde. Você vai conseguir retirar muita água, mas perto do volume que aconteceu é mínimo. E como que nós podemos precaver? Primeiro, entender como esses golpes funcionam. Eles, muitas vezes, e a grande maioria, eles não se utilizam de vulnerabilidades tecnológicas, mas sim de engenharia social. Basicamente, a própria vítima passa as informações ou voluntariamente ela cai nesse golpe em algum momento. Então, eles sempre se utilizam de autoridade, eles se passam por um agente estatal, um gerente de banco. Eles trazem também um senso de urgência, porque isso abre uma válvula no seu cérebro que você não consegue identificar a fraude. Olha, o seu cartão foi identificado aqui que ele fez uma compra de R$5.000 e o senhor tem pouco tempo para cancelar. Então a central entra em contato e você, no desespero de evitar aquele suposto golpe, acaba caindo em outro golpe. Então, eles também se utilizam de dados para trazer uma familiaridade, ou seja, é um familiar que está falando com você, ou é um amigo próximo. São pessoas que eles pesquisam ali, redes abertas, redes sociais, vazamento de dados. Então, é preciso saber que eles possuem os nossos dados. Se uma pessoa entrar em contato, você pode ter ciência, eles possuem os dados de você. E não pode duvidar, né? Tipo assim, subestimar. Tipo, se ele falar o número, se ele falar a data do meu nascimento, não é golpe. Não, eles têm seu CPF, data de nascimento, sabe quem são seus pais, possuem o seu endereço, o seu telefone, eles possuem tudo. E a gente tem um lema que se chama Zero Trust, ou seja, confiança zero. Então, um parente te ligou de um número diferente, ligue para o número original, por mais que pareça uma situação de urgência que não possa esperar, pode. Foi acidentado, precisa de uma transferência de valor, ou tá uma situação que ele foi preso. Sempre você vai conseguir checar novamente essa informação. Ligaram do banco acerca de uma suposta fraude no seu cartão de crédito. Desligue essa ligação, ligue para o seu gerente, olha, me ligaram do banco, fizeram uma compra nesse tal valor, procede, houve esse fato? Então o gerente vai confirmar. Então é importante que tenha confiança zero. Se foi alguém na sua casa, supostamente um agente do governo, um recadastramento do SUS, diga, olha, obrigado, se há necessidade desse recadastramento, eu comparecerei ao UBS, eu mesmo farei esse recadastramento. INSS também, eu mesmo compareço no INSS e farei o recadastramento. Então, evitar que essas pessoas que batam a porta, que liguem para um suposto recadastramento, se beneficiem. Então, é importante ter essa confiança zero. E também outros pontos relevantes em relação a esses vazamentos de senha, é interessante que você tenha uma autenticação de 2 fatores, porque isso inibe que invasores acessem suas contas. Eu praticamente toda semana recebo uma mensagem do meu autenticador dizendo que alguém acessou minha conta se eu autorizo. Como eu não autorizo, eles não conseguem ter o controle. Então é super importante. Trocar senhas também rotineiramente, porque os vazamentos são uma realidade. E o senhor sabe que há uma resistência assim, muito grande dessa geração e dos nossos pais também de eles ter esse cuidado, né? Por exemplo, tem
não sei se o Jonathan já passou por isso, mas, por exemplo, minha mãe mesmo. Minha mãe às vezes vai fazer eu não sei o e-mail, não. Eu não sei a senha, não. Né? Tem até meme na internet, né? Quando minha mãe pede para eu resolver um negócio para ela no celular. E essas são... na anatomia da fraude, se eu consigo identificar mais ou menos ali a faixa etária, se é realmente isso. E esse foi um fator que surpreendeu, porque você imagina que a juventude, ela tá mais antenada, que ela é menos suscetível a esses golpes. Uhum. E as duas principais faixas etárias vítimas de golpes são os idosos e entre 16 e 29 anos. Olha só. Que são a juventude. Por que o jovem cai assim? Se ele é antenado, é a ansiedade, a pressa? Exatamente, é a vontade às vezes de um lucro fácil, uma proposta que parece muitas vezes tentadora e até uma situação em que youtubers vendem uma facilidade da vida real que não existe, um ganho muito fácil, um empreendedorismo, a própria não diria assim, mas o próprio combate à CLT, incentivos ao empreendedorismo, isso incentiva o jovem a buscar um caminho mais fácil. E esse caminho é utilizado por golpistas que trazem uma roupagem muito bonita, mas que no fundo escondem a real intenção. Entendi. Agora sim, perfeito. Eu queria falar abrir um pouco, para o senhor falar sobre essa questão da inteligência artificial, porque eu fiquei sabendo que o senhor está fazendo um trabalho muito bom dentro do MP, e aí tem a parceria até com o TJ, de combater também essas fraudes, porque o pessoal usa a IA para fazer. Como que está sendo esse combate, e como que esses criminosos também chegam nessas instituições? Porque tem que ter muita coragem, né? Você ir dar um golpe no MP, no TJ... A inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela é a maior revolução da história. Ela irá mudar o mundo como nós conhecemos hoje e a nossa ideia é que ela mude para melhor. Só que já há inteligências artificiais, baseadas em inteligências artificiais boas, que são exclusivas para golpes digitais, como o ORM-GPT, que é comercializado para organizações criminosas. E antes nós tínhamos aqueles e-mails que estava escrito tudo errado, que você batia o olho e fala, olha, isso aqui não tem procedência. Agora, com a utilização de inteligência artificial, eles conseguem reproduzir com veemência, com bastante qualidade, o que seria o e-mail de uma instituição verdadeira. Eles conseguem reproduzir, inclusive, que nós chamamos de deepfake, as vozes. Então, pode ser que haja uma ligação ou uma reunião virtual em que a inteligência artificial, nós estamos falando de uma ligação por vídeo, mas aqui é uma IA que está reproduzindo uma conversa baseada em dados. E a pessoa não está ali. Inclusive tem um caso em que um CEO foi vítima de um golpe de milhões porque eles captaram todas essas informações, eles aproveitaram o momento em que ele estava durante um voo incomunicável e fizeram uma reunião e com uma autorização de transferência milionária para uma conta no exterior. Como assim? Não entendi. O cara estava no avião? Assim, a vítima, eles estavam monitorando a vítima. Certo. E eles aproveitaram um momento, eles já tinham todos os dados, já tinham toda a voz, já tinham preparado tudo com inteligência artificial para poder se passar por esse essa CEO. Chamada de vídeo. Isso. E eles aproveitaram o momento que eles estavam em uma viagem internacional, então incomunicável, se eles mandassem mensagem, a mensagem não chegaria. E se passaram por essa pessoa. E nisso eles aplicaram um golpe milionário em uma empresa. Quando ele chegou e verificou as mensagens, já era tarde. E nós tivemos também, acho que até no golpe do falso advogado, nós tivemos vítimas aqui que veio uma senhora que tinha um processo trabalhista, eu acho. E ela disse que participou de uma audiência. E a audiência era falsa. Fizeram uma audiência falsa. Tinha a bandeira do Brasil, tinha tudo, cara. Só que eu não sei se o cara era IA ou se ele era Acho que ele era um IA, né? Porque o bandido não ia botar a cara lá, né? Não se pode duvidar, mas... Agora o senhor vem pro lema do estudo, né? Não se pode. Não se pode duvidar nunca, mas pode ser que seja até mesmo um IA, um vídeo gravado, uma abertura, alguém representando o juiz. Como que faz? Como que a gente faz para identificar um vídeo de IA assim, nesse caso? Olha, a tecnologia está evoluindo... Sei lá, a gente bater o olho e não, gente, não...
A tecnologia está evoluindo tanto que tem se tornado difícil, porque cada vez mais estão trazendo naturalidade, humanização para esses vídeos. Mas a gente percebe alguns erros ali de linguagem, na movimentação da boca, só que isso necessitaria de uma análise com calma, para analisar bem o vídeo, como se fosse uma análise técnica. Acontece que esses golpes muitas vezes acontecem em momentos que a pessoa não tem condições de parar e avaliar se aquilo ali era real ou não. Então é importante que toda a comunicação seja feita por meios oficiais. Olha, eu tenho o meu advogado, então eu só vou participar de uma audiência que ele me encaminhar o link, ou que a própria vara que tem um contato oficial, que ela me passe esse link, não entrar em links ou em supostas reuniões de pessoas que você não tem um contato, que não são pessoas da sua confiança. Por isso que é importante sempre essa dupla checagem. Você não pode pegar o primeiro link, porque a chance de você ser vítima é muito grande. E a dificuldade em encontrar, em distinguir um vídeo original de um vídeo falso é muito difícil. E cada vez ficará mais porque a IA está numa evolução exponencial. E aí o senhor defende muito essa questão da educação mesmo, né? Para combater isso. Eu acho que daqui a um tempo vai ter que estar na escola aí, ter um conteúdo, com certeza. Palestrantes. Com certeza, com certeza. É preciso levar essa educação para dentro das escolas, para que essas novas gerações tenham já essa maturidade tecnológica, essa maturidade social, porque também, se você modificar a própria cultura dessas crianças, os pais, mais cedo ou mais tarde, vão precisar de uma ajudinha tecnológica. Então, o próprio filho fala assim, olha pai, isso aí tá com cara de golpe, vamos fazer esse procedimento. Então, eu penso que isso deve integrar, inclusive, a grade curricular das escolas. Quais canais que a gente pode ter mais acesso para a gente poder, talvez, denunciar? O senhor tem alguma, assim, tipo, uma dica pra gente? Sim, inclusive na cartilha a gente traz os contatos da delegacia especializada aqui em Cuiabá, em crimes digitais, mas você pode procurar a própria delegacia da sua cidade. Nós temos o canal do Ministério Público 127, que pode ser utilizado para fazer essas denúncias, e ali o Ministério Público fará a triagem, o encaminhamento correto dessas denúncias. Pode ser feito tanto pelo site da ouvidoria quanto pelo telefone 127. Nós temos pessoas preparadas e capacitadas para fazer o devido acompanhamento desses casos. Tá certo. Obrigada aí, doutor, pelo esclarecimento. Eu acho que agradeço. A imprensa também tem um papel fundamental nisso, com certeza, né? De alertar, é nossa obrigação fazer isso. E eu fico muito feliz pelo convite, porque isso nos proporciona a passar para os nossos usuários do canal, que eles passam também a ter ciência. Eu posso depois disponibilizar a cartilha para que seja disponibilizado um link de acesso, para que as pessoas leiam, entendam os golpes. É bem interessante, não tem necessidade de ler todos, mas de repente olha o sumário e vê os que chamaram mais atenção, um que já aconteceu com você. E nisso nós caminhamos juntos para uma sociedade mais segura. Certo. Eu vou deixar aí... O senhor produz conteúdo digital ou só na rede do MP que a gente Só consegue? Na rede do MP. Na rede do MP, então, gente, vai estar lá a anatomia da fraude. Acho que dá para virar um livro, hein, doutor, mais para frente. Dá para aumentar. Dá para aumentar, né? A gente vai esperar, né? E aí você também fica atento aos canais de denúncia, fica esperto aí. O dano psicológico também é muito forte, né? Muito forte, porque tem o problema da vergonha, porque depois que a situação passa... a pessoa, ai, como eu fui boba, caí num golpe. Mas assim, as autoridades estão preparadas, é mais comum do que a gente imagina. E os golpes que mais, às vezes, a vítima se sente envergonhada são aqueles que envolvem uma situação sentimental, em que se passa por uma pessoa carinhosa, um futuro companheiro, e nisso vai criando uma rede ali que a pessoa fica submersa. Quando ela percebe, ela perdeu muito dinheiro. Então é importante que não se tenha essa vergonha, é comum, se aconteceu, procure as autoridades, porque o tempo é o nosso maior aliado. Se passar muito tempo, é possível que nós não consigamos recuperar esse dinheiro mais. Tá aí, gente, o alerta, fique esperto. Um abraço, hein? Até mais, tchau.